Deus abençoe nossas crianças. Palavra de Deus, amados, Hebreus, capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebera como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Amém. Queridos, esse capítulo é um lugar clássico onde a gente encontra na palavra de Deus uma exposição sobre o tema da fé. Temos aqui uma verdadeira aula sobre fé, seus princípios, exemplos, como devemos viver a fé na nossa vida. E logo de cara a gente vai perceber que o autor de Hebreus não está preocupado com uma definição teórica, não é um tratado filosófico ou teológico. Ele está buscando refletir sobre como vivemos essa fé na nossa vida, no nosso dia a dia, na prática. Que diferença faz eu viver a fé, ou que diferença faz eu ter a fé
no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, nos dilemas que temos do cotidiano. E aí é bom a gente sempre começar lembrando que a gente usa o substantivo fé de diferentes maneiras. Alguém vai fazer uma prova e você vai dizer assim, poxa, olha, tenha fé que você vai passar. Você conhece uma pessoa e no meio da conversa a pessoa diz, não, porque eu sou uma pessoa de fé. Você liga a televisão e você descobre que fé virou título de novela. E você liga o rádio, ouve uma música, e você percebe que fé está presente em todos os gêneros musicais. A fé está no desfile de carnaval, está no show de rock, está no baile funk, está na roda de samba. Você vai assistir uma palestra e você vai ouvir alguém dizer que o segredo do sucesso é você ter fé em você mesmo. Você vai comprar uma camisa e vai estar lá. Fé virou uma marca. E as pessoas usam tatuagens, camisas, cordões, brincos, enfim. A pergunta é dessa fé que Hebreus está falando? Ou será que todas as vezes que as pessoas se referem à fé, elas estão querendo dizer a mesma coisa que o que está aqui na carta aos Hebreus? O que é fé, segundo o Evangelho, ou na perspectiva do Evangelho? Que tipo de fé o Senhor quer que você tenha? Quando a gente fala de crer em Deus, o que está em jogo? Que diferença realmente faz a fé na minha vida? Então, a gente precisa fugir do senso comum, nos voltar para a palavra, para a gente encontrar princípios. E aí, logo no versículo 1, a gente vai perceber que a verdadeira fé possui duas dimensões: o invisível e o futuro. Acreditar naquilo que não vemos, invisível. Confiar naquilo que esperamos, futuro. Veja, a fé na Bíblia sempre é um instrumento para um relacionamento. Fé na Bíblia é a capacidade espiritual de você se relacionar com Deus, de modo que eu preciso olhar essa definição de fé do versículo 1, junto com o que está no versículo 6, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é, fé é a capacidade espiritual de eu me aproximar de Deus. Por quê? Porque Ele é invisível. Então, se fé me dá acesso ao invisível, eu preciso de fé para me relacionar com Deus, porque Ele é invisível aos nossos olhos. Fé é confiança nas promessas que Ele fez para as nossas vidas, ainda que essas promessas sejam distantes. Por isso, fé, note que coisa interessante, a fé tem um prazo de validade. Não precisamos de fé para sempre. Por quê? Haverá um dia, e glória a Deus, esse dia chegará, que nem eu nem você precisaremos de fé. Diz o livro de Apocalipse: Deus trará novos céus e nova terra, e Ele habitará conosco. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão, e verão o seu rosto. Então, quando Cristo vier, trazendo na sua glória transformação, redenção, consumação, o que é invisível se tornará visível. Não precisaremos de fé, porque estaremos vivendo ao vivo e a cores a realização, a concretização das promessas de Deus. Agora, até lá, temos uma caminhada. Até lá,
Deus desenvolveu uma tecnologia para que eu e você, pecadores limitados, possamos nos relacionar com Ele. Fé é acreditar em Deus mesmo sem vê-lo. Fé é acreditar nas promessas de Deus, ainda que sejam apenas promessas. De modo que, nessa perspectiva, uma pessoa de fé, note bem, não é meramente uma pessoa espiritualizada. Vivemos um pouco dessa confusão nos dias de hoje. Fé não significa simplesmente eu ter religião ou praticar uma religião. Fé não significa ter autoconfiança. É o inverso. Na perspectiva do Evangelho, a pessoa de fé é aquela que reconhece suas limitações, suas fraquezas. É a pessoa que sabe que precisa ir além dos seus olhos, além dos seus recursos materiais. Ela não tem tudo o que precisa para resolver a vida. Não depende de mim. Eu preciso de algo maior do que a minha própria inteligência, força ou recursos humanos. Eu preciso crer e confiar em alguém diferente. E esse alguém é Deus. Uma pessoa de fé é alguém que desenvolve um relacionamento com Deus, apesar de Ele ser invisível, e vive segundo as promessas dEle, ainda que estas promessas não tenham se concretizado. Então, fé é a tecnologia do invisível, e é a tecnologia da antecipação. Veja, o invisível é apenas uma realidade que precisa de lentes especiais para ser visualizado. O invisível é tão real quanto o visível. Espiritualmente falando, o invisível é a realidade que nós podemos apenas ver pela fé. Aos olhos humanos, Deus é invisível. Não conseguimos enxergar que Jesus foi exaltado por Deus e está agora ao lado do Pai. Não vemos o Espírito Santo atuando entre nós. Não temos como voltar no tempo e ver Jesus ressuscitado. A graça, o amor de Deus, o poder agindo em nós, o poder de Deus agindo em nossas vidas, são invisíveis, mas são reais. Reais. A fé nos dá a certeza da presença de Deus, da graça de Jesus, da ação do Espírito Santo. Então, nossa condição natural faz com que a gente dê mais atenção ao que é visível, né? Então, a gente vive com base no que vemos. E, estendendo isso, né, ao que vemos, ao que tocamos, ao que sentimos, ao que é material, ao que está ao alcance dos nossos sentidos. O argumento de Hebreus, ele vai na direção contrária. Devemos viver com base no que cremos, porque o visível, veja você, está subordinado ao invisível. Pois primeiro existe o invisível, para depois existir o visível. O invisível gerou as coisas invisíveis. Há uma música que cantamos que diz: eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Eu não vivo do que vejo. Eu estou vendo. Bom ou ruim, eu estou vendo. Difícil ou fácil, eu estou vendo. Complicado ou não. Impossível ou não. Eu estou vendo. Mas eu vou viver, tomar decisões, agir, me comportar, me orientar, seguir caminhos com base naquilo que eu não
estou vendo. E você, meu irmão, tem vivido com base em quê? E você, minha irmã, tem vivido com base no que você está vendo? Ou naquilo que você não está vendo? Então, queridos irmãos, a fé, ela nos dá acesso ao invisível. Mas, veja, a fé transforma a forma como vemos, compreendemos as coisas visíveis. A fé muda como eu olho para o meu casamento, para o meu trabalho, para o meu corpo. A fé muda a forma como eu olho para os meus problemas. A fé muda a forma como eu olho para as oportunidades que aparecem para mim. Todas essas realidades, elas podem ser visualizadas por quem não tem fé. Então, você não precisa ter algum tipo de fé, você pode ser completamente incrédulo, sabe? Ateu nível hard. Você não precisa de fé para saber que eu sou casado, que eu tenho filhos, que eu sou pastor, que eu sou professor. Você precisa de fé para conhecer meus defeitos. Você não precisa de fé para conversar comigo e saber dos meus medos, dos meus sonhos, dos meus projetos, dos diferentes desafios que eu tenho na minha vida. Então, a realidade da minha vida, da sua vida, as realidades que nós partilhamos, elas são acessíveis, com fé ou sem fé. Mas a fé faz você olhar para cada uma dessas áreas de maneira diferente. E aí, acontece algo interessante. Porque quem olha com fé vê uma coisa. Quem olha essa fé, olha para a mesma coisa e vê algo diferente. Então eu olho para a minha família, com fé, uma coisa, sem fé, outra coisa. Eu olho para a minha vida, para os meus problemas, para as minhas circunstâncias, com fé é uma interpretação, sem fé é outra interpretação. Isso nos leva a um passo a mais, porque com fé você vê uma coisa, consequentemente, a fé vai te dar condições de tomar uma decisão diferente. Agora, sem fé, eu vejo outra coisa. E, consequentemente, a minha tomada de decisão será diferente. Quem vê, age de um jeito. Quem vê o outro, age de outro jeito. Quem vê o visível, age de um jeito. Quem contempla o invisível, age de outra forma. E aí eu pergunto para você, você tem visto o visível ou o invisível? Você tem agido, tomado decisões, segundo o visível ou segundo o invisível? Há coisas, queridos, que nós vemos com os olhos, mas há coisas que nós precisamos discernir espiritualmente. Há coisas na sua vida que você não está enxergando. Há coisas na sua vida que você não está enxergando. Você está vendo? Mas você não está enxergando. Você está vendo, mas você não está interpretando de forma adequada. E por isso você está tomando decisões equivocadas. Porque você não está vendo o que deveria ver. A fé, queridos, nos faz olhar para a vida de uma forma diferente. Olhar para o mundo, eu vou perceber, em primeiro lugar, que o mundo não é eterno.
Esse mundo tem início, essa realidade tem um início e tem um fim. Esse mundo, como conhecemos, passará. Por isso eu preciso ter cuidado com investir todas as minhas fichas nesse mundo, porque eu estou apostando errado. Se esse mundo vai passar, a sua vida nesse mundo também vai passar. E aí, o que você vai levar nessa vida? O quê? Você sabe o que a gente leva dessa vida ou desse mundo para outro mundo? Levamos algo. Levamos algo. O que levamos desse mundo para outro mundo, dessa vida para outra vida? Porque haverá um outro mundo e haverá uma outra vida. O que levamos? Levamos aquilo que o invisível nos proporciona. O que você conquista no invisível, neste mundo, você leva para o outro mundo. E aí vem a pergunta: o quanto do invisível ocupa o seu coração? Tanto a existência, note bem, tanto a existência de um relacionamento com o invisível, quanto a inexistência de relacionamento trará consequências. No discipulado a gente costuma dizer que o nosso relacionamento com Deus seguirá depois exatamente como agora. Se você está em comunhão com Deus, você continuará em comunhão com Deus. Uma outra realidade, uma outra circunstância. Mas a relação com Deus não é interrompida pela morte. A morte não tem poder para mudar a relação que Deus me proporcionou em Cristo. Mas se eu vivo sem comunhão com Deus, é exatamente esse tipo de existência que eu viverei depois. Portanto, queridos, a gente precisa pensar mais no invisível do que no visível. E a tecnologia, o recurso que Deus nos deu para o invisível, chama-se fé. Agora, a fé também é a tecnologia da antecipação. O texto diz que ela nos dá acesso à substância daquilo que esperamos. Veja, em relação às promessas de Deus, a fé é como uma antecipação. Eu não vejo hoje as bênçãos de Deus que eu espero. Mas pela fé, note bem, tanto eu posso acreditar nestas bênçãos, quanto eu já posso experimentá-las parcialmente na minha vida. Então, a verdadeira fé é um dom de Deus que traz o futuro para o presente. Cada culto, nós aqui reunidos, celebramos a realidade eterna do nosso encontro com Cristo. Cada culto, nos reunimos como igreja para adorar, meditar na palavra, orar, celebrar a ceia. Mas existe algo aqui que vem para cá, que se torna acessível, que não é deste mundo. Sentimos o gostinho, o aperitivo de um novo céu, de uma nova terra, de uma vida eterna com o Senhor. A verdadeira fé traz um aperitivo da Nova Jerusalém. Quando celebramos o culto segundo a palavra e você participa dele com fé, com essa fé, você experimenta o paladar do céu, o aroma da glória, o som celestial de estar na presença de Jesus. Você não vê. Por que não vê? Porque ainda é futuro. Mas o Espírito Santo faz com que você possa sentir o gosto. Para quem não tem fé, está rolando nada. Por isso muitas pessoas entram e saem da igreja, não sentem nada, não veem nada. Para quem tem fé, é tão real quanto qualquer outra coisa que eu estou vendo. Eu estou experimentando
a presença de Deus na minha vida. Será que é assim que tem sido a sua experiência com Deus? A verdadeira fé faz eu sentir na minha vida, na minha alma, a alegria de ser filho de Deus, de receber o cuidado do Senhor diariamente, falar com Ele, ser ouvido por Ele, ouvir a voz dEle, olhar para a minha vida e reconhecer a graça dEle. Porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é infinitamente maior e melhor do que qualquer um de nós pode imaginar. Um dia herdaremos a terra, um dia seremos transformados e desfrutaremos de todas, absolutamente todas as promessas do Senhor. Pela fé, aqui e agora, eu já começo a experimentar o gosto antecipado dessa promessa. Um hino antigo vai dizer, resumir bem essa ideia, dizendo, depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, na terra ou mar, por onde eu for, com o Senhor é céu ali. Então, o céu é comunhão com Deus, e se eu estou em Cristo, eu já desfruto dessa comunhão. Então, o céu não é um lugar para onde eu vou, céu é a plenitude de uma realidade que já se inicia na nossa vida, através do Espírito Santo. A fé me faz viver o céu, aqui e agora. É a pergunta para você, mais clara do que essa não tem. Você tem vivido uma antecipação do céu, ou você tem vivido um aperitivo do inferno? Quantas pessoas têm uma vida religiosa, frequentam igrejas, saem, entram de templos, mas se sentem mais dentro de um inferno do que da presença de Deus, do que do céu. Então a fé, queridos, é a tecnologia que nos dá acesso ao sobrenatural. Quando dizemos que fé é acreditar, né? Então fé é você crer, acreditar. A gente pode correr o risco de achar que isso é uma realidade apenas mental. Mas se o invisível ele é tão real quanto o visível, se o que é futuro vem para o presente, a fé nos dá acesso a uma realidade espiritual. É real, mas não é físico. É espiritual, mas o espiritual influencia e pode ser sentido e experimentado no físico. A fé nos coloca na presença de Deus, e se Deus é real, eu posso sentir a sua presença, experimentar o seu agir, ouvi-lo, falar com Ele, me relacionar com Ele, sentir o seu agir na minha vida, em mim, na vida dos irmãos, no meio da igreja, entre nós, através de nós. Pela fé eu tenho experiências que antes eu não tinha. Elas são reais e sobrenaturais. Por isso eu preciso de fé para vivê-las. E aí, falando de vida, a partir do versículo 4, o autor ele vai ilustrar para a gente aspectos de uma vida de fé, né? Pegando personagens do Antigo Testamento. Veja só, ele começa com Abel, né? Ele vai dizer que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Pensa bem comigo sobre esta afirmação. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Aquela história, né? Aula de português. Quem oferece alguma coisa para alguém. Então vamos pensar no alguém. Na incredulidade, a gente não oferece nada para Deus. Por quê? Porque nós não acreditamos que haverá alguém para receber. Significa que, em geral, não adoramos, não cultuamos, não servimos, não ofertamos, não oramos, porque não acreditamos.
não confiamos que existe alguém para receber o que eu estou oferecendo. Será que, quando você cantou aqui antes, você entendeu que você estava cantando para alguém e que tinha alguém, além de nós, ouvindo o que você estava cantando? Será que a gente está entendendo que o serviço que nós estamos prestando como igreja é reconhecido, percebido e recebido por alguém que não é o pastor? A quem estamos entregando tudo isso? Quando você ora, você fala com quem? Sabe, muitas vezes a nossa mediocridade espiritual repousa na nossa incredulidade. Não cremos. Agora, além do alguém, temos algo a oferecer. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor. Olha que coisa interessante. Caim também ofereceu alguma coisa para Deus. Já parou para pensar nisso? Ambos ofereceram coisas para Deus. Duas pessoas oferecendo um culto, uma oferta, um serviço, um ministério, uma oração, uma adoração, um trabalho para Deus. O problema de Caim não foi a oferta ou a falta de oferta. Não é que Deus ficou lá, pegou lá as ofertas, botou numa balança e Abel trouxe 10 quilos e Caim trouxe 9,5 quilos e Deus assim, poxa, não, Caim está tudo errado. O problema de Caim foi a ausência de fé. A oferta de Abel foi motivada por fé. Então, a questão não é simplesmente se oferecemos ou não, porque Deus não é uma divindade em busca de oferendas. A igreja não é um altar onde a gente simplesmente deixa a oferenda e vai embora. Poxa, eu vim aqui, deixei um pouco do meu tempo, um pouco do meu serviço, do meu dinheiro e pronto. Quantas pessoas pensam assim? Só que ao contrário de uma série de religiões espalhadas por aí, o Evangelho nos desafia a termos relacionamento com Deus. Deus não precisa de qualquer coisa que a gente vai oferecer para Ele, mas Deus nos chama em Cristo a um relacionamento. Fé é a tecnologia espiritual do relacionamento. Então, organizando aqui as coisas, você precisa de fé para se relacionar com Deus. Pela fé, experimentamos a presença de Deus. A presença de Deus, porque, mesmo sem vê-lo, o contemplamos. Sem fé, ou melhor, com fé, experimentamos a realidade das promessas antes de elas acontecerem. A fé nos dá acesso a uma experiência sobrenatural com o Senhor. E oferecemos coisas para Ele nesse relacionamento, porque Ele é Deus. Então Ele merece nossa adoração, nosso louvor. Ele deseja o nosso envolvimento no reino dEle. E Ele se agrada em receber a nossa obediência. E na medida que nós nos aproximamos dEle com fé para adorá-lo, servi-lo, ter comunhão com Ele, vamos recebendo, experimentando um pouco daquilo que é eterno. Ou seja, o que deve me motivar, irmãos, o que precisa motivar meu coração, é a fé que esse Deus merece toda obediência e fidelidade. O que deve me motivar é a gratidão pelo amor e providência desse Deus para comigo, que cuida de mim todos os dias, inclusive nos dias que eu não acredito nele. Ele continua sendo fiel às suas promessas, mesmo quando nós somos infiéis.
Porque Deus, e somente Ele, possui a tecnologia de ver o que está dentro de você. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Agora não se iluda. De boas intenções, o inferno está cheio. Então, a carta aos Hebreus vai nos mostrar que a fé destas pessoas se expressou em concretas atitudes de obediência. Então, não eram crentes da boca para fora. Não era uma fé sem obras. Não eram simplesmente simpatizantes do Evangelho. Pela fé, Abel ofereceu o que ele tinha de melhor. Pela fé, Noé construiu uma arca antes do dilúvio acontecer e quando ninguém acreditava no dilúvio. Pela fé, Abraão obedeceu e partiu para uma terra sem saber para onde ia. Então, fé envolve obediência. A fé que existe no seu coração precisa influenciar suas atitudes. Você não está vendo. Você não está vendo. Não há sinais físicos, materiais, circunstanciais. Mas eu creio. Quem não crê, não vê. Mas eu creio. Eu vejo. Por isso eu faço. Por isso eu vou. Por isso eu ajo. Por isso eu tomo decisões. Deus não quer sacrifício sem fé, ao mesmo tempo que Ele não espera uma fé sem obediência. Viver pela fé. A fé está nas duas pontas. Note, suas atitudes precisam evidenciar sua fé. A fé que existe no seu coração. E essa fé que existe no seu coração é demonstrada por atitudes. O justo viverá pela fé. Temos aqui pessoas crentes que viveram e agiram pela fé. Viver pela fé é andar com Deus como Enoque andou. Viver pela fé é apresentar o que temos de melhor, como Abel ofereceu. Viver pela fé é obedecer a Deus em um mundo que zomba da palavra de Deus, como fez Noé. Viver pela fé é tomar decisões com base exclusivamente na palavra do Senhor, como fez Abraão. Viver pela fé é acreditar que aquilo que o mundo considera impossível vai acontecer, como Deus fez na vida de Abraão e Sara. Viver pela fé é se alegrar com as promessas de Deus, ainda que elas pareçam distantes. Viver pela fé é viver a expectativa de uma outra pátria, a cidade que o Senhor está construindo para os seus, porque somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. E se não bastasse isso tudo, irmãos, ainda temos alguma coisa muito importante aqui nesse texto, que está no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, sem fé não há relacionamento com Deus. Não tem como. Mas você já tem condições, nessa altura do campeonato, eu espero que você já esteja claro para você de que fé nós estamos falando. É uma fé que acredita em Deus e se relaciona com Ele, mesmo sem você vê-lo. É uma fé que se emociona e tem o coração preenchido pela alegria da presença de Deus, na expectativa das promessas de Deus, ainda que elas sejam futuras. É uma fé que me faz sentir desde já o gosto do céu. É uma fé que se expressa em atitude, serviço, renúncia, santificação, adoração, gratidão, obediência. Uma fé que transborda no meu coração, que me leva à evangelização, à santificação. Sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Você pode dizer, poxa, pastor, mas essa fé aí é difícil, hein? Como? Será que eu consigo? Será que eu consigo ter esta fé, este tipo de fé? A boa notícia, irmãos, é que o Senhor nos dá acesso a essa tecnologia espiritual de forma gratuita. A fé é um dom de Deus.
Se você já se rendeu aos pés de Jesus, essa fé está presente na sua vida. Basta você colocá-la em prática. Sabe, é como um aplicativo de celular que já vem instalado. Não precisa baixar. Você não precisa comprar, assinar, fazer nada. Creio em Jesus, Deus te deu. Rendeu os seus pés dele, o Espírito Santo te dá. O que precisamos é exercitar essa fé. Colocar em prática. Veja, querido, e aí a gente percebe a maravilha desta afirmação quando a gente transforma ela em uma pergunta. Como é possível agradar a Deus? Imagine. Opção número 1, ou letra A. Para agradar a Deus, você precisa cumprir todos os mandamentos que estão na Bíblia. Opção B. Para agradar a Deus, você nunca mais poderá pecar. Opção C. Para agradar a Deus, você precisa receber a aprovação de todas as pessoas ao seu redor. Opção D. Para agradar a Deus, você nunca mais poderá sentir-se triste, angustiado, ou ter qualquer tipo de sofrimento. Para agradar a Deus, você precisa ter fé nele. Isso, irmãos, é libertador. Isso é graça. Eu posso ser imperfeito, apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas limitações, dos meus pecados, das minhas angústias, dos meus dilemas, das minhas dúvidas. Eu creio, porque eu creio, eu tenho acesso à presença dEle, porque eu tenho acesso à presença dEle, eu desfruto da sua graça, e eu vivo segundo as suas promessas. Veja, irmãos, veja, com uma das afirmações mais escandalosas da Bíblia, está aí no versículo 16. Deus não se envergonha de ser chamado Deus dos que creem nele. Olha que coisa incrível. Não sei você, mas é certo, irmãos, que há muitos motivos na minha vida para Deus sentir vergonha de mim. Quantas vezes eu tenho vergonha de mim mesmo? Quantas vezes nós mesmos temos vergonha das bobagens que a gente faz, das infantilidades, das fraquezas, das imperfeições. Vergonha da nossa condição espiritual depois de tanto tempo. Agora, olha o que Deus diz para você. Independentemente das circunstâncias da sua vida, independentemente do que você pensa sobre você ou do que as pessoas pensam sobre você, se você crer no Senhor, Deus se orgulha de você. Deus se orgulha de ser o nosso Deus. Irmãos, Deus se orgulha de ser o nosso Deus. Isso, irmãos, é motivo, assim, mais do que suficiente para você tomar algumas decisões espirituais, para você tomar algumas decisões espirituais de mudança na sua vida.
se você acredita no Senhor, no amor de Deus revelado em Jesus, se você dispõe o seu coração para viver esse relacionamento, acredite, Deus se orgulha de ser o seu Deus. E Ele não se arrepende. Deus casou com a gente e não se divorcia, apesar de sermos infiéis. Deus nos adotou como filhos e Ele nunca nos manda embora de casa. Deus se fez amigo e, apesar de todas as nossas traições, Ele continua fiel à amizade. Deus nos colocou para dentro de casa. Deus nos escolheu para sermos dele. E Ele vai dizer que nós somos propriedade exclusiva dele. Selados com o Espírito Santo, lavados no sangue de Jesus. Fale com o Senhor, feche seus olhos. Falamos assim sobre coisas muito importantes, irmãos. E é muito importante que você fale com Deus. Se você acredita que Deus existe, se você acredita que Deus existe, fale com Ele nessa hora. Fale com Ele, inclusive, sobre a sua falta de fé. Fale com Ele, inclusive, sobre como a sua fé é pequena. Fale com Ele das coisas que você se envergonha na sua espiritualidade. Peça ao Senhor para abrir seus olhos. Isso é especialmente importante, irmãos. Você precisa dizer as palavras. Você precisa falar com Deus. Não para mim ouvir. Não uma pessoa do seu lado ouvir. Porque tem alguém no céu que está te ouvindo. E esse alguém está aqui. E Ele quer te ouvir. E Ele se importa com o que você vai falar. Porque Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você passa. Ele conhece a realidade do seu coração. Fale as palavras, irmão. Peça ao Senhor para que você possa olhar para a realidade da sua vida e ver o invisível nelas. Olhar para dentro da sua casa, olhar para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para a sua família, e ver o invisível. Olhar para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua vida financeira, e ver o invisível. Olhar para os seus sonhos, para os seus projetos, para os seus planos. Olhar para as suas dores, para as suas tristezas, decepções, frustrações, e ver o invisível. Olhar para a igreja, olhar para o seu relacionamento com Deus, olhar para o seu ministério e ver o invisível. Fale com o Senhor. Senhor, quando a gente olha para dentro de nós, ó Deus, quando olhamos para a nossa história, para a nossa vida, Pai, como disse Daniel, Senhor, nosso desejo é nos corar de vergonha. Pai, que vergonha estarmos diante do Senhor, que é santo, que nos ama tanto. Mas quão maravilhoso é saber, ó Pai, que o Senhor se ama, que o Senhor nos ama, e o Senhor, ó Pai, não se envergonha de nos ter como filhos.
O Senhor não se envergonha, Senhor, de termos o Senhor como nosso Deus, apesar de quem somos e do que fazemos. Ah, Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Abre os nossos olhos, para que possamos olhar para a realidade da nossa vida, Senhor, e vermos o invisível. Senhor, faz isso na minha vida, por favor. Que possamos olhar, ó Pai, para a nossa família. Que possamos olhar, ó Pai, para trabalho, estudos, vida profissional, financeira, planejamentos, projetos. Possamos olhar para a igreja, para decisões, ó Pai, ministeriais, para serviços, para relacionamentos. Que possamos olhar, ó Pai, para as dores que carregamos na história da nossa vida e possamos ver o que os olhos não conseguem enxergar, que possamos interpretar, não segundo o que os nossos olhos veem, mas segundo, Senhor, a Tua graça, a Tua presença, o Teu agir, a Tua vontade, o agir do Teu Espírito, a Tua graça, a Tua palavra, que valores espirituais, que valores invisíveis, ó Pai, possam, Senhor, ser os valores que guiem as nossas tomadas de decisão. E que possamos, ó Pai, agir segundo o que não vemos, mas cremos. E que possamos confiar, apesar, ó Pai, da limitação da nossa fé. Que o Teu Espírito Santo fortaleça-nos, ó Pai. Senhor, visita o coração, ó Pai, tomado de incredulidade. Visita o coração, Senhor, tomado de dúvidas. Visita o coração, Senhor, que está frio espiritualmente. Aquece-nos, ó Pai. Abre os nossos olhos. Encharca a nossa vida com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Faça-nos, ó Pai, como igreja, ser um lugar onde o invisível se manifesta, Senhor, de forma tão real, que seja tão perceptível como aquilo, Senhor, que os nossos olhos veem. Em nome de Jesus, ó Pai, ouve as nossas orações, atua em nós e ajuda-nos, ó Pai, nas decisões que precisamos tomar. Em nome do Teu Filho, Jesus, nós oramos.